O mundo está sendo preparado para o maior engano espiritual da história. Abdullah Hashem, autoproclamado sucessor final prometido, emerge como símbolo de uma nova era de apostasia global. Neste vídeo revelador, analisamos como sua mensagem sedutora de unidade religiosa sem verdade absoluta exemplifica o cumprimento de profecias sobre os últimos dias. Descubra os sinais de alerta, entenda a estratégia por trás do movimento Harmonia Universal e fortaleça seu discernimento espiritual para os tempos que se aproximam. O surgimento de Abdullah Hashem, o homem que se proclama enviado divino. Abdullah Hashem emergiu das sombras para a luz ofuscante das redes sociais com uma declaração que estremeceu fiéis de diversas tradições religiosas ao redor do mundo. Eu sou Abdullah Hashem, o sucessor final prometido. Sou o herdeiro espiritual de todos os profetas, o cumprimento das profecias antigas, aquele que une Oriente e Ocidente. Meu pai vem das areias sagradas do deserto, minha mãe das terras do poente. Em mim, todas as religiões encontram seu destino final. Estas palavras pronunciadas com uma serenidade hipnotizante e uma convicção inabalável não são apenas mais uma declaração excêntrica perdida no oceano de conteúdos das plataformas digitais, mas um sinal alarmante para aqueles que compreendem as profecias sobre os tempos finais. Abdullah Hashem não é apenas mais um autoproclamado Messias. Ele representa algo muito mais profundo e perigoso no panorama espiritual contemporâneo. Nascido do casamento entre um estudioso marroquino e uma professora universitária norte-americana, Abdullah Hashem construiu um perfil intelectual impressionante, com formação em ciências das religiões e antropologia cultural. A partir dessa base acadêmica sólida, ele arquitetou o movimento Harmonia Universal, uma plataforma que promete transcender as barreiras religiosas tradicionais, oferecendo uma nova interpretação espiritual que, segundo ele, captura a essência verdadeira de todas as grandes tradições de fé, despojadas do que ele chama de limitações históricas e dogmáticas. O verdadeiro perigo, representado por Abdullah Hashem, não está apenas em suas declarações, mas na ressonância que encontram no coração de uma geração espiritualmente desorientada. Sua mensagem é meticulosamente calibrada para atrair aqueles que buscam uma espiritualidade que não exija compromisso real, uma fé que acomode todas as contradições sem requerer transformação pessoal ou arrependimento genuíno. Ele oferece um caminho espiritual que promete paz sem renúncia, iluminação sem sacrifício e comunhão sem mudança de vida. As Escrituras advertiram claramente sobre a vinda de tais figuras. Quando lemos que muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, vemos o cumprimento literal dessa profecia em figuras como Muhammad Abdullah Hashem. O surgimento de líderes espirituais como ele não é um fenômeno isolado, mas parte de um padrão profético mais amplo, que sinaliza a aproximação de um momento decisivo na história espiritual da humanidade. A estratégia de Abdullah Hashem é particularmente eficaz, porque não rejeita abertamente as tradições religiosas. Ele as reinterpreta, esvaziando-as de sua substância enquanto preserva seus símbolos e linguagem. Ele fala de Jesus não como o único caminho para Deus, mas como um entre muitos iluminados. Fala de Maomé não como o selo dos profetas, mas como um elo na cadeia que agora culmina nele. Esta abordagem sincrética encontra solo fértil em uma cultura globalmente interconectada, mas espiritualmente diluída, onde a verdade absoluta foi substituída pelo relativismo e onde a conveniência pessoal frequentemente suplanta a busca pela verdade objetiva. O movimento que se forma ao redor de Abdullah Hashem exemplifica o tipo de espiritualidade que prepara o caminho para o engano em escala global.
Uma fé sem fundamentos, uma religiosidade que promete tudo e não exige nada. Um caminho espiritual que contorna habilmente a necessidade de confrontar o pecado humano e a necessidade de redenção. Essa nova espiritualidade não vem vestida de maldade óbvia, mas de luz aparente, como um anjo luminoso que, no entanto, desvia do caminho verdadeiro. É exatamente essa sutileza que torna fenômenos como Muhammad Abdullah Hashem tão perigosos. Eles não atacam a fé frontalmente, eles a subvertem de dentro, usando sua linguagem e símbolos para esvaziá-la de sentido. Em tempos de incerteza global, de conflitos religiosos intensificados e de busca desesperada por unidade, a proposta de Abdullah Hashem soa sedutora. Uma fé que transcende fronteiras, que promete harmonia sem confronto, que oferece pertencimento sem exigir transformação. É o eco contemporâneo da antiga tentação do Éden, um conhecimento espiritual que promete elevação sem obediência, iluminação sem submissão à verdade divina. O surgimento de figuras como Abdullah Hashem não deve ser visto apenas como curiosidade religiosa ou fenômeno sociológico, mas como um sinal espiritual significativo, um termômetro que mede o afastamento progressivo da humanidade das verdades fundamentais que sustentaram a fé autêntica por milênios. É o cumprimento visível das advertências antigas sobre o espírito do engano que permearia os últimos dias, seduzindo aqueles que não receberam o amor da verdade. A ascensão de Abdullah Hashem representa apenas a ponta visível de uma transformação espiritual muito mais profunda e abrangente que vem ocorrendo silenciosamente nas últimas décadas. O que testemunhamos não é apenas o surgimento de mais um líder carismático, mas a manifestação de um espírito de engano que prepara o terreno para uma unificação religiosa global sem precedentes. Esta nova ordem espiritual não surge do nada. Ela é o resultado de um longo processo de erosão da verdade absoluta, de relativização dos princípios morais fundamentais e de uma busca por uma espiritualidade que acomode os desejos humanos sem exigir submissão à autoridade divina. O perigo desta nova espiritualidade não está em sua oposição aberta à fé tradicional, mas em sua habilidade de imitá-la, enquanto subverte seus fundamentos. Ela mantém a linguagem do amor, da paz e da unidade, enquanto esvazia esses conceitos de seu significado original. Fala de Deus, mas um Deus moldado segundo as preferências humanas. Fala de salvação, mas sem necessidade de arrependimento. Fala de transformação, mas sem confronto com o pecado. Esta versão diluída da fé encontra receptividade numa geração cansada de polarizações, ansiosa por soluções fáceis e avessa a qualquer forma de absolutismo moral ou espiritual. O movimento iniciado por Abdullah Hashem exemplifica perfeitamente esta tendência. Ele não surge como um opositor da religião, mas como seu suposto aperfeiçoador, oferecendo uma síntese que promete preservar o melhor de cada tradição, enquanto elimina o que ele considera distorções históricas. Justamente os elementos que exigem exclusividade e compromisso absoluto com a verdade. Esta abordagem é perfeitamente calibrada para uma época em que o desconforto com verdades absolutas atinge níveis sem precedentes e onde a autonomia individual é elevada acima de qualquer autoridade externa, mesmo divina. O que torna propostas como a de Abdullah Hashem tão perigosas é precisamente sua aparente razoabilidade. Em um mundo dilacerado por conflitos religiosos, quem não desejaria uma fé que promete harmonizar todas as diferenças? Em uma sociedade marcada pela fragmentação e pelo isolamento, quem resistiria ao chamado de uma comunidade espiritual global que acolhe a todos sem julgamento? A sedução é poderosa justamente porque apela para anseios legítimos: paz, unidade,
aceitação, mas oferece satisfazê-los sem o caminho estreito da verdade e da transformação genuína. Esta preparação espiritual para o grande engano não ocorre apenas no nível das ideias, mas penetra todos os aspectos da cultura contemporânea. A música, o cinema, a literatura, a educação e até mesmo certas correntes dentro das religiões tradicionais têm sido permeados por uma espiritualidade que promete iluminação sem submissão à verdade absoluta. O resultado é uma geração espiritualmente anestesiada, incapaz de discernir entre a luz verdadeira e sua imitação. Quando figuras como Abdullah Hashem surgem, encontram um público já preparado para recebê-los, não por ignorância, mas por uma predisposição cultivada ao longo de décadas para aceitar uma fé sem fronteiras, uma espiritualidade sem exigências e uma salvação sem cruz. Esta cegueira espiritual coletiva é talvez o sinal mais alarmante dos tempos em que vivemos. Ela não é acidental, mas o resultado de uma rejeição sistemática da verdade absoluta em favor de uma verdade subjetiva, moldada segundo as preferências individuais. Quando a verdade se torna maleável, quando cada um determina sua própria realidade espiritual, o discernimento se torna impossível e o engano inevitável. A própria natureza do engano, que agora se intensifica, foi descrita como uma operação que viria com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Não se trata apenas de falsidades evidentes, mas de uma imitação tão refinada da verdade que apenas os fundamentados na palavra autêntica poderão discernir a diferença. O que estamos testemunhando com o surgimento de figuras como Abdullah Hashem não é apenas o aparecimento de mais um falso mestre, mas o amadurecimento de um ambiente espiritual global que tornará possível a aceitação do impostor supremo quando ele se manifestar. A cada nova geração, a resistência à verdade absoluta diminui. A tolerância ao relativismo espiritual aumenta e o terreno se torna mais fértil para o florescimento do engano final. O fenômeno Abdullah Hashem, portanto, deve ser compreendido não como um evento isolado, mas como parte de um movimento progressivo em direção a uma apostasia global sem precedentes. Não uma rejeição aberta da espiritualidade, mas sua substituição por uma contrafação tão convincente que apenas os verdadeiramente enraizados na verdade permanecerão imunes à sua atração. Esta nova espiritualidade global já ultrapassou os limites de movimentos isolados e começa a influenciar instituições políticas públicas e até mesmo organizações internacionais, preparando o palco para uma unificação espiritual, que, embora pregue paz e harmonia, pavimenta o caminho para o surgimento daquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Se você chegou até aqui, é porque se importa com discernimento espiritual em tempos de engano massivo. Este canal existe para alertar, equipar e fortalecer aqueles que desejam permanecer fiéis à verdade em meio à crescente confusão espiritual. Se este conteúdo tocou seu coração, não apenas curta e compartilhe, vá além. Nos comentários, conte qual sinal dos tempos mais tem chamado sua atenção recentemente. Estamos vendo o cumprimento de profecias diante de nossos olhos? Sua perspectiva enriquecerá a nossa comunidade. Inscreva-se no canal